Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Anderson Jorge e na aula de hoje vamos estudar o período homérico, período que ficou conhecido como a Idade Média Grega, período que vai de 1200 a 800 anos antes de Cristo. Na aula anterior, nós estudamos o período pré-homérico, que foi o período de formação da civilização grega, período que foi de 2000 a 1200 anos antes de Cristo. Lembrem-se, alunos, que a vinda dos dórios para a região da Grécia continental, especificamente para a região do Peloponeso, vai haver grandes consequências para o período homérico, que vai ser a ruralização da economia, vai haver a primeira diáspora grega, que é a dispersão de todo o povo grego, vai haver a diminuição, o desaparecimento da escrita, a diminuição da produção artesanal, vai haver um grande retrocesso comercial e cultural e vai haver a paralisação das comunicações entre o Ocidente e o Oriente. Bom, essa sociedade também do período homérico, ela vai ser caracterizada por ser uma sociedade essencialmente agrária, ou seja, a vinda dos dórios, o período homérico vai se ruralizar. E esse período ficou conhecido por ser o período homérico em função do grande poeta Homero, que teria vivido por volta do ano 800 a 750, e suas duas grandes principais obras é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ela retrata da guerra dos troianos contra os gregos, e a Odisseia, ela descreve a volta de Ulisses à sua terra natal, que é Ítaca. E essa sociedade, como eu falei agora há pouco, é essencialmente agrária. Quem quiser dar um print nessa tela, fique à vontade. E uma das suas principais características também é sua organização social, que é baseada nos gênos ou nas comunidades gentílicas. Esse período pré-homérico também ficou conhecido por ser um período de grandes conflitos sociais, conflitos agrários. O período homérico, o grande prestígio social e o poder estava ligado à terra. Quem detinha terra detinha poder e riqueza e prestígio social nesse período. Então, o que foram as comunidades gentílicas? Bom, o centro da organização social era a família aristocrática, que se julgava descender de um herói ou de um deus, os Genos. Certamente uma família patriarcal extensa, em que vários casais podiam conviver sob a autoridade de um único chefe, ou seja, o chamado basileu. Ou seja, esses Genos eram pequenas comunidades agrárias, rurais, em que o chefe religioso, político, militar e que administrava essas comunidades era um homem mais velho da tribo. E quais foram os problemas apresentados por essas comunidades? Ou seja, a desintegração dessas comunidades gentílicas surgiu em função do aumento populacional, como vocês estão vendo na tela, a diferenciação social e as rudimentares técnicas empregadas no processo produtivo. Então, isso desagregou as comunidades gentílicas. E essa desagregação vai haver o que a gente chama de um novo rearranjo social. Ou seja, vai haver a passagem das comunidades gentílicas para uma aristocracia fundiária. Os parentes mais próximos do basileu, do chefe religioso, vai herdar as melhores terras mais férteis, e em consequência disso vai haver crises, vai haver conflitos agrários, porque os parentes mais distantes do basileu vão ficar com as piores terras, ou seja, vão reivindicar parcelas de terras férteis. Então, essa desagregação das comunidades gentílicas vai ser de extrema importância para a gente estudar a aristocracia dentro das cidades-estados, principalmente os eupátridas em Atenas e os espartanos em Esparta.
Por isso que é interessante a gente entender como foi que se desagregou essas comunidades gentílicas e quais foram os principais os principais motivos que formaram a aristocracia fundiárias. E essas comunidades gentílicas também, elas serviram de base para a formação das cidades-estados, ou seja, os gêneros antecederam as cidades-estados, ou seja, eram organizações pré-urbanas, ou seja, pré-urbanas porque antecederam a formação das cidades-estados. E para a gente poder entender as cidades-estados, suas características, vamos ter que primeiramente estudar a união, a evolução dessas cidades-estados. Por exemplo, é interessante a gente estudar como se deu o processo de formação das cidades-estados. Bom, a união de vários gêneros forma uma frátria. A união de várias frátrias forma uma tribo. E a união de várias tribos formam uma cidade. Imaginem uma cidade nos tempos de hoje formada por vários bairros. Então, imaginem que esses bairros são as tribos. Então, o bairro tal é uma tribo, o outro bairro é uma tribo. A união de várias tribos forma uma cidade. Então, é interessante a gente entender como se deu o processo de formação das cidades-estados. Então, quem quiser dar um print nessa tela, fiquem à vontade. Então, o período homérico, ele é um período de grande importância para a gente entender o período de formação e desintegração das comunidades gentílicas. Então, gente, na próxima aula a gente continua falando do período arcaico. Quem gostou, compartilhem, dê o like e se inscreva no canal. Faça o canal crescer. Até mais, alunos. Até a próxima.